Terceira forma de gerar benefícios com os dados de um gestor de telecom que ele tem acesso é como esses dados podem otimizar custos, ou seja, reduzir preços de forma direta. Simples assim. Economia e novos contratos. Diminuir o consumo de alguns serviços. Descobrir subutilização, utilizações inadequadas. Todos esses dados a gente tem acesso, por exemplo, na fatura. Ou conversando com as pessoas. Simples assim. Como é que eu vou saber como economizar em um novo contrato? Simples. Como é que é o contrato atual? É um contrato de banda larga, de internet? Eu uso essa internet toda? Preciso dessa velocidade? Ou eu preciso aumentar e pagar menos? Você tem que avaliar o que você precisa. Depois você vai para a prestadora. Diminuir o consumo de alguns serviços. Aí é mais para, por exemplo, algo que você não utiliza como principal. Se for um link de internet, ele é o principal ou é o secundário? É o secundário, eu consigo diminuir mais? Ou telefonia móvel, tem algum serviço lá que não é utilizado? Voz usa? Dados usa? SMS usa? Se avalia. Como é que você vê isso? Nos dados. Isso vai gerar benefício? Lógico, porque vai otimizar preço, custo. A ideia é que você pague menos. Eu já vi cenários em que, por um cliente não ter as informações, ele pagava, se não me engano, em torno de 500 e poucos reais para, eu acho que eram 8 ou 7 linhas de contrato numa prestadora. Chegou a época de renovação e ele disse, não, tá, vamos renovar, tudo mais. E o pessoal fez lá a renovação com ele, ou seja, permanecendo no mesmo plano que ele tinha, ia passar para 800 reais. Ele me ligou e disse, Kleber, como é que pode isso? Eu estou renovando meu contrato, eu quero continuar a prestadora, mas o pessoal quer me cobrar 800 reais. E eu estou pagando 500 e pouco, eu acho que era quase 600. E eu disse, você olhou sua conta? Você viu seus dados? Não, não vi, me ajuda. Foi mais ou menos essa situação. Eu disse, tudo bem, vamos lá. Aí eu sentei, conversei com ele, falei com a secretária, com a estrutura, com alguns colaboradores, e aí eu vi como é que a gente conseguia otimizar isso, o consumo de alguns serviços, o que é que tinha subutilizado, ou seja, era tanto, mas eu usava só isso aqui. Então para que eu preciso disso tudo? Não precisa. São exemplos. Só que você só consegue saber isso se você tiver dados. E utilizações inadequadas. A pessoa é para usar, vou dar um exemplo, tá? 10 SMS, mas utiliza 500. É para utilizar só 1 GB de internet, mas ele utiliza 10. O que eu gosto de fazer muito quando eu vou avaliar as situações é enxergar dados que não estão prontos. Ou seja, se você for lá na prestadora, em qualquer fatura de telecom, você não tem tão fácil as informações. E o que eu faço muito, por exemplo, para ver utilização, é pensar fora da caixa. É pensar e pegar esses dados e juntar eles com outras informações, em que eu vou deixar aquele relatório muito mais rico, muito mais cheio de dados, para poder sim eu gerar benefício e otimizar muito mais os custos. Eu consigo saber, para você ter ideia, através dessa junção de dados, se aquele usuário está usando a internet fora do horário comercial, dentro do horário comercial, é no final de semana. E aí? É uso pessoal, é uso corporativo? Você consegue saber disso com dados. E aí você consegue otimizar custos, não só com novos contratos ou renovação de contrato, mas com solicitações atuais. Já tiveram situações que um usuário disse, estou usando muito internet, eu preciso aumentar ela, porque eu estou chegando no limite. E realmente, você olhando a fatura, apenas ela, ele batia o topo de dados e utilizava um pouco extra, que não era custo extra, mas que diminuía a velocidade. E, na visão dele, impactava o resultado. Quando eu fui avaliar, eu disse, tudo bem, entendi, mas do que você usa? Vou dar um exemplo aqui, tá? Não lembro exatamente quantos gigas ele utilizava, mas dos 5 gigas que você utiliza, 2 são dentro do horário de trabalho, 3 não. Eu liguei para o gestor. Fulaninho, esse usuário aqui, essa pessoa, ele deve trabalhar fora do horário de trabalho, assim, ele deve trabalhar porque a gente não sabe, né? Pelo menos eu, como gestor de telecom, eu não estou dentro da organização. Eu presto serviço para algumas empresas, então eu não sei o horário de trabalho de todas as pessoas. Então eu perguntei, essa pessoa aqui, ela deve trabalhar de noite ou nos finais de semana? E o gestor disse, não, ele só trabalha no escritório de 8 às 18, ou é 8 às 17. E ele disse, por quê? Eu disse, porque ele pediu isso aqui, eu estou te passando a informação que ele está usando isso fora do trabalho. Ele está pedindo mais internet, mas, no meu ponto de vista, ele não precisa. E aí,
se conversa com a pessoa, com o usuário. Ó, Fulinho, você está usando o serviço que está sendo utilizado para você é X. E você está utilizando ele de forma errada. A utilização inadequada. Eu vou otimizar custo? Claro, eu não vou deixar a empresa pagar mais. Por quê? Porque eu conheço o usuário, eu conheço a pessoa, posso até não saber o nome dela, porque até facilita para eu gerenciar. Se eu não sei que é fulano, eu consigo manter um distanciamento. E, tipo, se eu sei que é o diretor da empresa, o cara está pedindo mais internet, eu não vou pensar 2 vezes, tá bom, toma aqui, esse pacote aqui vai ser suficiente. Por quê? Porque ele precisa daquilo não só para a empresa, mas para o uso pessoal. Cargos e cargos, pessoas e pessoas. Tem organização que faz dessa forma, tem organização que não. Eu já fiz gestão de telecom em algumas organizações que o gestor, o diretor lá usava de uma determinada forma e quando eu passei na reunião isso, fulaninho, você tem que cortar, você tem que diminuir. Tudo bem, vamos fazer isso. É ótimo quando você vê a gestão trabalhando ao seu lado, porque você vê que eles conseguem fazer isso. Mas existem gestores, por exemplo, que não sabem nem exatamente como utilizar a internet. Então ele não precisa de um pacote muito grande. É subutilização. Você otimiza aquilo para ele e o diretor vai usar da mesma forma. Então, cenários e dados é o que você precisa para otimizar custos. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem para gerar benefícios para qualquer contrato. Dados.